O Supremo já deixou muito claro para que ele veio. Ele fechou o Congresso Nacional, transformou deputados e senadores em 594 idiotas, com a cumplicidade e o apoio de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Se eu pudesse somar alguma coisa nos comentários já fantásticos, que eu sigo, claro, sempre a relatora Cris e o nosso revisor Serrão, a gente tem aqui uma situação que me deixa mais ansioso que o Sebastião Coelho. Ele é um cara corajoso. Olha que delícia isso. O vídeo que está circulando dele nas redes sociais é ele na frente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, falando com todas as letras que eles são as pessoas mais odiadas do país. Por que ele está falando isso? É jogo de cena para teatro de advogado que defende réu em processo penal e por aí vai? Não, óbvio que não. Ele está falando do coração. E ele está falando do coração porque eu já tive a possibilidade de entrevistá-lo, de conversar com ele, tanto no Direto ao Ponto, ano passado, quanto neste ano. E ele concorda com a gente nos pontos cruciais, aí, as questões mais importantes da nossa geração e da nossa época, da nossa vida hoje. É a defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, contra um Estado tirânico, um Estado autoritário que foi iniciado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo já deixou muito claro para que ele veio. Ele fechou o Congresso Nacional, transformou deputados e senadores em 594 idiotas, com a cumplicidade e o apoio de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Então, lá no Congresso, quando você vai para lá e você cumprimenta o seu deputado federal, aquele que você votou, tanto você quanto eles sabem que o Supremo está chamando vocês de idiotas, o eleitor e o eleito. A população inteira, a sociedade brasileira inteira é idiota para o Supremo Tribunal Federal. E quem ousa falar isso, agora sofre retaliação do sistema. Sebastião Coelho é um senhor corajoso porque, em entrevista já para os jornais, ele falou: não tenho medo, não serei intimidado. Sou velho, posso morrer a qualquer momento. Então, que a voz dele ressoe em todos os gabinetes de oposição. É disso que se trata, é dessa coragem, é desse brio que a gente está falando. Órgãos, todos os órgãos institucionais, ordens dos advogados do Brasil, seccionais, estaduais, entidades de classe que tenham vergonha na cara. Cadê a galera agora apoiando todo mundo a fala do desembargador, que foi uma fala, inclusive, muito ponderada? Ele acusou os ministros do Supremo Tribunal Federal de algo que eles realmente estão realizando: tortura. Tortura contra cidadão brasileiro, contra político, contra jornalista. É sobre isso que a gente está falando aqui. Agora ele está respondendo: CNJ quebrou sigilo bancário. Desde quando o CNJ pode quebrar sigilo bancário? O ministro que autorizou essa quebra de sigilo bancário tinha que ir preso. Esse ministro tinha que ir preso, lá no CNJ. Como é que a gente pode ficar fazendo sala para essas pessoas? Não dá para fazer sala mais para um cara desse. Nem pro isentão. Um palhaço, um otário, que fica passando pano fingindo que isso é coisa pequena, que isso não é relevante porque a gente está vivendo hoje. Amigão, o jogo está sendo jogado e a censura é a primeira a ser enfiada. Porque colocou a censura, entra todo o resto. Aí não tem discussão sobre economia, teses bancárias. Esquece, bicho. Aí a discussão vai ser: quem vai se juntar aos oligarcas e aos membros do poder, os donos do poder? Essa discussão. O resto vai ser miserável e os descontentes serão perseguidos, aniquilados, exterminados, expurgados do sistema, espiados. É isso. Essa é a lógica do que a gente está vendo hoje, com a inauguração dos 11 excelsos, doutos. Já falei aqui, com o perdão da palavra, André Mendonça e Cássio Nunes
só são dois covardes corporativistas que se integraram ao sistema mais podre e carcomido que existe na história do nosso país, que é de uma corte não eleita, abusiva, que persegue de cidadão a jornalista, de político a qualquer empresa ou empresário. Olha que coisa incrível isso que está acontecendo. Então que isso sirva de inspiração para que os órgãos, as entidades de classe, que têm o mínimo de respeito, são 10 conselheiros federais da OAB de direita, ou conservadores, ou que se preocupam com a verdade e com respeito às instituições. Então, tá na hora de começar a se manifestar em grupo, bebê. Tem que parar com esse negócio de ficar quietinho com medinho de ser constrangido. Sabe? O cara tá levantando a bandeira aqui. Vamos deixar ele morrer sozinho? De ataque do coração? Ou de alguma coisa mais suspeita? A gente vai deixar agora o desembargador, vamos só elogiar, mas vamos deixar o cara sozinho. Ou a gente vai se organizar. É muito triste ver como a direita tem falado muito, mas não tem agido de forma adequada. Eu gosto de ver a ação, ou melhor, a fala, né? Aquela fala intensa, mas com alguma obra, com alguma ação correspondente, que seja um manifesto, que seja um ato de apoio intransigente ao desembargador Sebastião Coelho, aposentado, que agora vai ter lá a sua vida devassada. Está sendo tratado como terrorista, que nem os que foram julgados, os que estão já, começaram a ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou a gente acorda, ou a gente vai precisar de gente cada vez mais corajosa. Quantos Sebastiãos Coelhos ainda existem? E quantos vão ter a cara de... a energia e a cara para colocar na frente do Supremo Tribunal Federal a verdade para os ministros? Passou esse negócio de polidez, sabe? Ai, não, eu preciso ter interlocução. Cara, a União Soviética estava cheia de empresário corrupto. Você quer ser mais um? Então tá, então faz o seu jogo aí, vale tudo para autopreservação, para sua sobrevivência. Agora, se você tem um mínimo de respeito pela liberdade, pelo valor que é a liberdade de imprensa, o direito de expressão, o direito de se expressar que a gente tem, então alguma coisa a gente tem que extrair disso. Não dá para ver o cara começar a levar tiro, e ele vai levar muito tiro, esse é só o começo, e ficar quieto. Então que isso sirva de inspiração para o pessoal de oposição abraçar o Sebastião Coelho e começar alguma mobilização contra um Supremo que já abusou demais da conta, muito mais do que poderia ou que deveria, e que deve ser alvo de